Cumprimento a igreja com a paz. Amém? Eu estou num nervosismo aqui que se der uma reladinha na minha perna aqui eu caio na hora. Você não tem ideia. O pastor nos convidou e eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. E a Ele também, como pai espiritual que eu tenho, meu discipulador. Esse homem de Deus que aguenta nossos problemas, tudo que a gente traz para Ele resolver, Ele leva em oração, Ele é usado como homem de Deus. Agradecer a toda a igreja pelo apoio, e eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas, e eu penso que Deus fala contigo todos os dias. Todos quando acordam ouvem Deus falar. E eu ouvi uma palavra esses dias de um servo de Deus que me dizia assim: como que eu faço para saber quando é o Espírito Santo que está falando comigo e quando é a minha consciência, quando é o inimigo às vezes usando a minha consciência para falar comigo? Eu vou te ensinar hoje, porque eu aprendi também, eu tenho que passar isso para você. O Espírito Santo, ele não acusa ninguém. O Espírito Santo, ele aponta o nosso problema, a nossa falha, mas ele fala assim: você tem um discipulador, você tem um Espírito Santo, você tem um Pai, você tem Jesus. Ele te aponta todos os caminhos, que são 3, Espírito Santo, Jesus e Deus. Você tem a Santíssima Trindade para pedir perdão e para se consertar. E quando eu sei que a minha consciência é o inimigo, é que ele já vem acusando, ele já fala assim: você não vale nada, você não serve para isso, você não serve para aquilo, você não vai conseguir, você não vai alcançar. Esse é o inimigo na tua cabeça. Então olha para quem está do teu lado e fala: irmão, a partir de hoje, identifique quem está falando com você, e dê voz, e dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse, amém, pode aplaudir o Senhor, Ele é maravilhoso. Agradecer ao meu pai também, né? Meu pai, pastor Odolfi, obrigado. Queria que você abrisse a tua Bíblia lá em João 1,12. Queria pedir também a ajuda dos meninos lá. Vocês sempre vão ser chamados de jovens e meninos, vocês já perceberam isso, né? Sempre é os meninos. Vai estar com 50 anos e pedir ajuda dos meninos lá na mesa lá de som. Ah, pastor, perdão, não foi, eu não quis dizer nada. Não foi intencional. Eu não quis fazer nenhuma... O pastor sabe do meu coração, né? Amém. Aleluia. Eles vão estar com 30 anos e vão estar sendo chamados de meninos. Melhorou? Melhorou? Amém. Aleluia. Vamos lá, leia junto comigo. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Vamos de novo? Mas... Amém. Dê mais um aplauso a Jesus, que essa palavra é maravilhosa. Aleluias. Quero agradecer também a minha esposa e a Beatriz, minha filha, que nos dão suporte. Família é tudo. E se a gente não tem uma esposa, não tem uma filha, não tem uma família que nos ajuda, a gente não é nada. Os homens sabem disso. Você não sabe nem onde está a tua meia, às vezes. Amor, cadê meu uniforme? Ela sabe. Você abre a gaveta, não está lá. Ela vem, abre a mesma gaveta, ela tira da mesma gaveta. É impressionante. Parece que ela colocou lá sem você ver e tirou, só para mostrar que ela que sabe aonde estão as coisas. Aleluias. Então quero agradecer a minha esposa, dizer que eu amo muito ela. Amém? Gente, não é novidade para ninguém. E nós, acho que aqui 90% ou 99% sabe, ou já ouviu no encontro com Deus, ouviu uma palavra aqui, que faz a mensura, que nos traz como filhos de Deus. Nós sabemos que antes de chegar até aqui, nós éramos criatura. E daí você vai para uma célula, você vai para um lugar e você começa a aprender que, poxa, Deus, eu era só uma criatura. Daí, como foi semana passada aqui,
A gente viu o Rafa e mais outras vidas descendo as águas. Quem crer e for batizado será salvo. E nós começamos a entender que nós somos filhos de Deus. Amém? Olhe para essa pessoa que está do teu lado e fala: irmão, irmã, você é filha ou você é filho de Deus? Fala para ele: você é filho. Ninguém tem dúvida aqui disso. Amém? Nós sabemos que nós somos filhos. E como filhos, nós sentamos na mesa, nós ceiamos juntos, né? Semana que vem nós vamos ter a costela fogo de chão. E vamos estar lá numa mesa com os casais, com os namorados, com os noivos. E vai ser tremendo, porque nós estamos acostumados na célula, né? A minha célula é uma bênção. Eles fazem cada coisa lá, a gente senta na mesa, compartilha. Não que a gente só vá por causa da comida, irmão, não foi isso que eu quis dizer. Mas a palavra é tremenda, mas sempre tem um lanche, irmão, que o dia que você for lá você vai saber. Por que eu estou falando isso da minha célula? Porque eu estou indo lá toda vez, toda quarta eu vou lá, ministro. E se eu for na tua célula, eu tenho certeza que vai ter um lanchinho lá. Show de bola, não vai? Cadê a galera da célula aí? Os anfitrião faz um lanche que parece que eles não querem que você vá embora. Eles querem que você fique lá até terminar aquele lanche. Daqui a pouco ele coloca mais coisa na mesa, porque é a comunhão. Nós somos filhos. E nós estamos acostumados a sentar na mesa. E eu queria falar e trazer uma palavra hoje. Deus tocou muito o meu coração, para que a gente possa entender que ninguém tem dúvida da paternidade de Deus. Ninguém tem dúvida que o Brasil precisa de um pai. Ninguém tem dúvida disso. E quanto mais o Brasil sabe disso, e quanto mais nós aceitamos essa paternidade, menos pessoas sofrem no Brasil, menos pessoas sofrem no mundo. Mas quando nós saímos de casa, quando nós olhamos para o lado, nós vemos várias situações que demonstram o quanto vamos fazer a nossa realidade, quantas pessoas estão necessitadas do poder de Deus e estão necessitadas de Jesus. Irmão, se para você não está fácil, caminhando na igreja, caminhando com o evangelho, com a tua célula, o pastor às vezes visita a tua casa, faz aquela oração, o teu discipulador está lá quinzenalmente, pelo menos, ou uma vez por mês, pelo menos, orando com você, jejuando pela tua vida, você com a tua família está jejuando e não está fácil. Você imagina para quem ainda não conheceu Deus. Ele pode até falar que está feliz, mas ele não está, porque ele não conheceu a verdadeira paternidade que vem de Deus. E nós sabemos que essa paternidade, ela é essencial para uma família, para um corpo que se diz corpo de Cristo. Nós precisamos reconhecer que Deus é Pai. Então, eu vejo que não há uma dúvida em nós sobre isso, mas hoje a palavra que Deus pegou há um certo tempo, já vem de um tempo que o Espírito Santo vem me tomando e vem trazendo até minha esposa para me corrigir nisso. Porque, gente, hoje eu tenho uma filha de 6 anos e todo mundo sabe a realidade do nosso país. E eu não posso esconder aqui o que está entrando dentro da nossa casa. Ninguém pode esconder o que está entrando dentro da nossa casa sem a gente querer saber. Por muitas vezes a gente não sabe e as pessoas estão ministrando a nossos filhos e a gente não está tomando conhecimento disso. As escolas estão doidas para ministrar os nossos filhos. E a gente já vai entrar nisso, mas eu quero falar para os pais hoje, que eu quero que você olhe essa palavra. Os pais, cadê os pais aí? Levanta a sua mão, você que é pai. Nós temos uma responsabilidade hoje, e aquilo que Deus está trazendo para mim, e está pegando a minha vida de uma forma muito forte. Eu queria que você comprasse essa briga comigo, e que você pudesse entender que nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós estamos perdendo filhos, às vezes daqui de dentro da casa, ou de dentro da nossa casa, por falta de sabedoria. Por falta de não enxergar o que nós estamos fazendo. Não adianta, pastor, eu ganhar muitas células e eu perder a minha filha Beatriz. E eu sei que não é o desejo do meu pastor que isso aconteça. Eu tenho certeza que ele vai preferir no discipulado que eu falei assim: pastor, eu estou com um pouco de dificuldade de multiplicar na minha célula, mas dentro da minha casa as coisas estão acontecendo da forma que Deus quer. Porque, primeira coisa, eu tenho que cuidar da minha família. Olhe para quem está ao teu lado e fala: irmão, como que está a tua família? Como que está a tua família? Amém? Você que está anotando, eu tenho 5 tópicos para você anotar. A primeira lição que eu queria passar para os pais, e eu queria que as mães ouvissem bem, se quiser anotar também, você não vai cobrar do teu marido, mas você vai ajudar ele. Eu vi o Cláudio Duarte falando sobre como que você ensina o teu marido
a fazer alguma coisa que você quer. Alguém já viu esse vídeo? Ele fala que é assim, ó, as mulheres ficam 3 a 4 meses falando assim, amor, quando que você vai consertar aquela torneira lá? Não, amanhã eu vou consertar. Daí chega o amanhã, aconteceu um imprevisto, não consertou. Deu um mês, ainda não consertou. Daí ela estoura, e a mulher tem a capacidade de, às vezes, estourar e falar, você não presta mesmo, você não vai arrumar, então eu vou ter que dar um jeito. E aí ali começa uma briga, né? Não é assim, mulherada? Cadê a mulherada aí? Não, não é, né? Ó, os maridos estão de parabéns, hein? Não teve nenhum amém. E o Cláudio Duarte me ensinou, tomara que minha esposa não tenha visto, mas eu aprendi antes dela aprender. Diz que você tem que chegar no marido, as mulheres têm que falar assim, amor, tem um problema ali naquela torneira, mas tem que ser uma pessoa muito preparada para poder resolver aquilo ali. Eu só vejo você para poder preparar aquilo ali. Você é a única pessoa que pode resolver aquela situação do balcão ali. Aquela mesa que está meio manca, só você, eu acho que só você pode. E daí diz que nós, né, segundo o Cláudio Duarte, fala que nós chegamos, amor, faz o seguinte, pode ligar pro o rapaz lá, o técnico que arruma, que eu vou pagar, pode mandar ele fazer. É só para mostrar que nós temos poder mesmo. Nós não vamos nem meter a mão, nós que vamos pagar para mostrar que nós temos poder. Mas a mulher entende como que ela pede. Amém? Então eu quero que você preste atenção nesse ensinamento aí. A primeira coisa é reserve tempo para a sua família. E junto com isso, eu quero que os meninos me ajudem lá em Deuteronômios 6:6. Quase fiz igual o vídeo lá. Isso. 6 e o 7, vamos lá. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinará aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Vou ler de novo. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Sabe o que Deus está falando isso nesse livro e nesse versículo? Deus está falando para os pais o seguinte: nós precisamos falar da palavra de Deus e dos ensinamentos que Deus tem ao levantar dos nossos filhos, ao continuar na caminhada e ao deitar. Por quê? Porque em todo tempo o inimigo está tentando achar uma oportunidade para entrar dentro do teu lar. E se você está no acordar, você está no caminhar dele e está no deitar, não tem como o inimigo entrar na tua casa. Não tem mesmo. E aonde que eu quero entrar nisso? Quando nós acordamos, geralmente é aquela correria, né? Vai levantar para o colégio, você já levanta pegando pelos cabelos, né? Cada um tem um jeito, mas acorda, está atrasado, tem colégio, tem... É assim, gente. Mas nós temos que criar um hábito de acordar os nossos filhos, falar com eles, perguntar como que eles estão, levar eles, se possível, levar eles para o colégio, levar eles para o trabalho, fazer a nossa parte como pais e acompanhar os nossos filhos, principalmente aqueles que estão estudando. Gente, esses dias eu peguei o caderno da minha filha e tinha muita coisa que eu já tinha deixado de acompanhar. E, gente, nós fomos numa reunião da escola esses dias e a escola reclamou que às vezes as crianças assinam os bilhetes que os professores mandam porque os pais não olham as agendas dos filhos. E aí eu te pergunto, adianta eu ministrar uma célula toda quarta? Adianta eu cuidar de um ministério de louvor e eu não saber nem o que minha filha está aprendendo ou o que ela tem que fazer na escola dela? Então fica uma lição para nós pais. Ah, mas a mãe sempre acompanha. Não interessa, o pai também tem que acompanhar. Nós temos que quebrar, às vezes, uma regra machista que há em nós, de achar que só a mulher tem que fazer tudo. E eu não estou dando aqui nenhuma capacidade ou querendo dizer que as mulheres têm que deixar só os pais. Não, os dois têm que acompanhar. Mas sabe por que eu estou querendo trazer algo para o pai hoje? Porque quando você pergunta para um filho o que o pai é para ela vai falar várias coisas. Mas para mim, e num sentido geral, o pai é proteção. E se o pai sabe do que está acontecendo, ele vai proteger o filho daquele tudo quanto é mal que pode chegar até ele. Então, nós temos que acompanhar os nossos filhos com quem eles estão andando.
até as crianças pequenas, 6, 7 anos, nós precisamos saber com quem está andando. Nós precisamos saber o que elas estão brincando, o que elas estão fazendo, o que elas estão cantando. Porque se o caráter de uma criança se forma até os 7 anos, tudo que ela aprender até os 7 vai ser o que ela vai ser para frente. Então nós precisamos olhar, pastores, líderes, todo mundo tem que se englobar nessa palavra e pensar, como que eu estou acompanhando meu filho? E nós precisamos dar essa atenção e acompanhar e saber o que eles estão fazendo. E ao dormir, gente, principalmente os pequenos. Um dia a Luana me falou, amor, vai orar com a Bia. E eu estava meio cansadão. E homem geralmente assim, ele tem dificuldade para dormir, né? Não sei se eu tenho muita dificuldade para dormir. Eu começo a assistir um filme com eles, 2 minutos, terminou o trailer, eu estou já desmaiado. Ela fica chateada comigo, mas ela sabe o quanto eu não consigo assistir filme com eles. Eu não sei o que acontece, é parar na frente da TV e eu durmo. Então, gente, eu estava cansado aquele dia e a Luana me falou, amor, vai orar com a Bia. Eu fui meio brabo assim, porque quando a gente está com sono a gente fica bem calminho, né? E eu fui orar com ela. E, gente, ela se sentiu tão... daquele dia, faz muito tempo isso que eu comecei a orar com a Beatriz. E comecei a falar da palavra de Deus e contar algumas histórias para ela. E toda vez que a gente vai dormir, ela já lembra, pai, você vai contar uma história, você vai ler a Bíblia para mim, você vai orar comigo. Para nós parece que às vezes não tem importância, mas para a criança é tudo para ela. Sabe por quê? A criança olha para os pais e pensa, poxa, ela quando sai com o pastor, ele, meu pai, minha mãe, ele está feliz, quando ele está no ministério ele está feliz, quando ele está com a galera do trabalho dele ele está feliz, mas quando está comigo não tem tempo. É assim que a criança pensa. E um dia a Bia falou para mim assim, nossa pai, você não tem tempo para mim. Aquilo, não sei se alguém já ouviu isso, mas aquilo me cortou, porque realmente naqueles tempos eu não tinha muito tempo. Porque hoje é uma geração, você vai no shopping, onde você vai é celular, celular, celular. E nós precisamos aprender que o que é prioridade para nós? A nossa prioridade é a nossa família. Se a minha família não está bem, a minha igreja também não vai estar bem. Consequentemente, o meu ministério também não vai estar bem. É uma escala que vem vindo. Eu, minha família, meu ministério. Entende? Vocês conseguem entender? Conseguem compreender? Nós precisamos estar bem com a nossa família. É por isso que eu estou falando para você. Como que eu vou saber o que minha filha está precisando se eu não tenho um tempo com ela, se eu não tenho um tempo com a minha família? Então, pais, nós que somos reconhecidos como proteção, como seguro da nossa família, nós precisamos olhar para a nossa esposa, olhar para a nossa filha, para o nosso filho e mostrar a importância para eles, não só de palavras. Só de eu falar que amo ela não significa, mas de eu poder falar para ela, filha, o que você quer brincar hoje? O que você quer fazer hoje? Ah, pai, hoje eu quero andar de bicicleta. Poxa, está chovendo, não vai dar para andar de bicicleta na chuva. Então nós vamos ter que achar um outro jeito. E a criança gosta disso, de quando ela se sente importante. Isso tem que ser natural, não pode ser forçado. Amém? Os professores que estão aqui sabem disso. Se eles pudessem subir aqui hoje e falar quantas crianças que reclamam que não tem atenção, eu acho que vai ter bastante história para contar, não é, Sandra? Não tem muita criança carente naquele lugar onde você trabalha? Muitos, né? Como tem. Quando você vai nas reuniões, você vê as crianças carentes também. Segundo ponto, gente, depois da gente saber então que nós precisamos acompanhar, e isso é um princípio bíblico. Número 2, melhore a sua comunicação. Queria que você abrisse lá em Tiago 1,19. E os meninos pudessem me ajudar lá também, você anota. Pode anotar, não precisa nem abrir. Perdão. Aleluia. Tiago 1,19. 19.
Travou? Aí. Tiago diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? O segundo ponto que eu coloquei aqui é melhore a sua comunicação. Porque não é o que você fala, é como você fala. A palavra está dizendo aqui para nós: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Hoje, gente, na maioria dos diálogos dentro de casa, da família brasileira, o que mais nós vemos é discussões. O que mais nós vemos é situações insignificantes virando motivo de grandes discussões. E a gente olha e pensa depois: por que eu discuti por causa disso? Por que nós perdemos relacionamentos? Isso trago para a minha vida por causa de bobeira. Porque eu quis ensinar, ou porque eu quis impor o que eu penso. E muitas vezes a gente traz tudo ao contrário do que Tiago está falando. Que nós devemos ser prontos para ouvir. E dentro da minha casa eu preciso aprender a ouvir. Olhe para o irmão do lado e fala: irmão, pega o ouvidão aí, com todo respeito, pega o teu ouvidão aí. E ouça o que Deus está falando. Nós precisamos aprender a ouvir. Sabe aquele irmão que quando ele vai contar uma história, ele começa desde os 2 anos dele de idade, e ele já tem 35, não vou falar 50 para não ter nenhum problema, pastor, tá bom? Aprenda a ouvir. Eu sei que muitas vezes você vai falar: poxa, mas é uma história longa. Mas é importante para quem está contando. E nós aprendemos todo o tempo com as pessoas e principalmente com a nossa família. A Bia me falou esses dias assim: pai, nós estávamos na reunião de célula e a gente perguntou: filha, tem algum pedido de oração? O pessoal já tinha feito alguns pedidos. E gente, eu quase caí para trás, o pessoal viu. Eu falei: filha, se tem algum pedido? Ela falou assim: pai, eu queria orar pela minha escola. E eu pensei: tá, mas por quê? Porque lá tem várias crianças que não conhecem a Jesus. Eu falei: meu Deus. Para mim, aquilo parecia ser uma oração natural, mas para ela era a coisa mais importante para ela. Porque nós precisamos aprender a ouvir. Será que ela já não queria ter falado isso para mim antes? E aquela talvez foi a vez da semana que eu perguntei: filha, você quer que eu ore por alguma coisa? E quantas vezes a gente chega no nosso filho e fala: filho, filha, o que você está precisando de oração? Às vezes a gente chega com um presente, chega com algo que ele está querendo, celular novo, Mas a maioria das pessoas e dos filhos que se perdem no mundo das drogas e um monte de coisa, de famílias ricas, de famílias que têm tudo, você pergunta o que faltou para ele. Ele vai falar assim: ó, meu pai comprou a minha infância com tudo que eu tinha, tudo que eu queria. Mas eu nunca tive um abraço, Adriano. Eu nunca tive o carinho da tua família, tudo que vocês têm aí, que vocês ensinam na igreja. E aí eu pergunto para nós: o que está faltando para nós? Nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Nós precisamos sentar na mesa e perguntar: e aí, como que foi o dia hoje? Como que foi o dia hoje, irmã Natalice? E você falar, ser sincera e também saber ouvir: Cris, como que foi teu dia hoje? Marcão, como que foi teu dia hoje? Como que você está, Marcão? Poxa, Adri, então eu estou assim. O que eu posso te ajudar? Filha, o que eu posso te ajudar? Essa palavra é perfeita. Amém? Nós precisamos melhorar a nossa comunicação, que dentro de casa está zero. Está zero. Aqui, ó, deixa eu pegar meu celular aqui. Está perfeita. Está tudo respondido, está tudo visualizado. Nem sempre, né? Nem sempre está. Tem uns caras que você manda mensagem, misericórdia, dá vontade de ir lá até o cara, pegar o celular, abrir para ele. Você vai ver a mensagem que eu mandei ou não? É uma benção. Mas amém. E tem uma comunicação. Cadê os papais frescos aí que estão
com os bebezinhos vindo, o Pedrão. Você sabia que a comunicação com o teu filho, Pedro, começa a partir da 16ª semana? Você já pode começar a interagir com ele. Você já pode começar a falar com ele. Porque, não sei se alguém já teve essa experiência, mas começa a conversar com a criança dentro da barriga. Depois, quando ela vem, ela reconhece as pessoas. É incrível, gente. Pessoas que conversavam com a Bia, simplesmente ela parecia que ia no colo fácil. Tinha umas que nunca deram bola. Foram querer pegar a Bia, já chorou já a primeira vez no colo. Eu fiquei com vontade de falar, bem feito, nunca deu tempo. Brincadeira. Mas as crianças sabem e Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Amém? Melhore a sua comunicação com quem está dentro da tua casa. Evite briga. Chega de brigar. Eu sei que às vezes a gente tem vontade de atirar uns pratos, tem vontade de fazer uma guerra. Mas tem um ministério de casais maravilhoso para ajudar a tua família aqui. Nós estamos no ano CCNA 2018, Família Projeto de Deus. Para esse projeto acontecer, você tem que ser uma pessoa que está ajudando esse projeto a acontecer. E não é fácil. Uma construção, amém? Terceiro tópico lá é de disciplina amorosa e elogios. Provérbios 25:11. Isso. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido obediente. 13. Como o frescor de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera o espírito dos seus senhores. 14. 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe e a língua branda quebranta os ossos. 16. Ele é bem longo. Se achaste mel, come somente o que te basta, para que porventura não te fartes dele e os venha a vomitar. Próximo. Deixa eu ver se eu vi o certo, porque eu acho que eu te passei o versículo errado, perdão. Próximo, Lucas. Próximo. 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 Ele é bem longo, perdão, gente. Não é isso. Não é isso. Pode tirar, fazendo favor. Esse versículo, ele diz mais ou menos assim sobre a disciplina. Eu vou ver se eu acho aqui, eu já passo para vocês. Mas o que a Bíblia está nos ensinando sobre a disciplina? Dê disciplina amorosa e elogios àqueles que estão perto de você e ao seu filho. Hoje em dia, a gente vê às vezes as crianças aqui correndo, brincando, e porventura vem alguém e fala, pô, para de correr, para não sei o quê. E a gente precisa fazer duas diferenciações aqui do que é ser criança e o que não é ser criança. Não ser criança para mim é uma criança vir aqui pular por cima das cadeiras, passar por cima de você correndo, te chutar. Isso não é ser criança. Agora eu impedir uma criança de correr, não tenho o que eu fazer. Criança quer correr. É claro que nós precisamos manter a ordem, às vezes tem algumas situações, mas gente, às vezes as crianças elas só querem ser crianças. E a gente não deixa elas serem crianças. E quando a gente reclama que elas não brincam, daí ela vai falar assim para você, como a minha filha já me falou, pai, eu não posso fazer nada, tudo você me impede. Ser criança não é ficar na frente de uma televisão o dia inteiro. Faz parte assistir um desenho, faz parte a gente estar junto, assistir um filme, faz. Mas criança gosta de jogar bonequinha, gosta de soltar pipa, as meninas gostam de brincar de boneca. Quem é criança e já foi criança, sabe da diversão que é ser criança. E simplesmente a gente vê às vezes as pessoas adultas e você pergunta, você já brincou disso? Eu não. Ela nem sabe o que é aquela brincadeira. Porque talvez foi tirado o direito dela de ser criança. Então olhe para quem está ao teu lado e fala, irmão, deixem as crianças serem crianças.
correção é com os pais. E por que a correção, eu tinha um versículo aqui, eu vou ver se eu acho ele aqui. A palavra está dizendo que nós precisamos trazer correção de uma forma amorosa. A palavra fala que o pai que livra a criança da correção e da vara, não está ensinando o caminho. Nós sabemos que a vara é para corrigir, com a sabedoria que Deus. Mas nós precisamos ter sabedoria, e eu tenho aprendido muito. Eu já tive que educar a Bia com a vara. E gente, é necessário. Nossos filhos precisam saber quem é a autoridade dentro da casa. Mas tem momentos de corrigir e tem momentos de conversar. Tem momentos de conversar. E não é porque eu estou conversando que eu não estou corrigindo. Às vezes a Beatriz faz algumas coisas que eu acho falta de educação. Eu sento com ela e falo para ela, ó, o pai não gostou, as pessoas não gostam de pessoas nesse jeito, com esse comportamento, e eu preciso que você mude. Ah, pai, mas eu não tenho que responder. Para mim, o pastor falou esses dias, quando eu respondi o pai, o que acontecia? Conhecia o poder da mão do pai, né? E eu acho engraçado, porque as escolas estão ensinando que se você massacrar o teu filho, e massacrar, quando eu digo é corrigir, às vezes tem que até dar uma varada ou corrigir ele com um tapa, alguma coisa, como a Bíblia fala sobre a vara da correção. Aí a escola fala que você está sendo maldoso, que você não sei o quê. Mas essa geração está perdida por falta de correção. Porque se tivesse correção não estava desse jeito. Porque está aqui a prova dos que são mais experientes, para ninguém ficar bravo comigo, não quero sair apanhar aqui hoje. Não faltou surra há 20 anos atrás. E é por isso que tem um monte de gente aqui que tem erros, tem falhas, mas estão buscando algo para a vida. E hoje o que mais tem é um monte de delinquente que olha para uma pessoa mais velha e é perigoso de bater na cara e deixar esticada no chão. Não faz muito tempo veio 2 pessoas aqui afrontar a gente aqui. A gente orou, tentou expulsar, não deu jeito. Daí a autoridade, o policial chegou lá e mostrou quem é a autoridade. Paciência. A polícia vai fazer aquilo que os pais não estão fazendo. Daí o teu filho chega, ah pai, eu apanhei. Ninguém apanha de graça. Se apanhou é porque desrespeitou alguém. Ninguém apanha de graça. Ninguém que está bagunçando meia-noite na rua vai ficar por isso mesmo. Infelizmente a polícia tem que botar a ordem. E desculpa, irmão, se eu estou sendo sincero aqui, mas eu acho que tem algumas situações que alguns policiais que não exercem a forma que deveriam exercer, mas eles sabem da lei, eles vão responder para a superioridade deles. Mas enquanto eles estiver fazendo a ordem acontecer, nós que estamos de bem, estamos tentando fazer o caminho certo, vamos andar tranquilos. Mas enquanto essa desordem acontecer, da falta de autoridade de nós pais, aí tem que entrar a polícia, tem que entrar a autoridade, tem que entrar todo mundo fazendo de uma forma que não era para ser. Mas infelizmente para acontecer a lei. Então pais, na hora de corrigir, tem que corrigir. Não adianta passar a mão na cabeça que não tem o que fazer. Tem hora que a gente olha e fala, meu Deus, eu não me pegava pensando nessa situação, de tratando essa situação, tendo que falar isso para o meu filho. Mas é chegada a hora. É chegada a hora do Brasil acordar e ver qual é os momentos. E com amor. Você vai ter momentos que vai ser com amor, vai ter momentos que vai ter que ser com a correção um pouco mais dura. Olha para esse pai, essa mãe que está do lado e fala, não adianta passar a mão na cabeça. Tem que ter amor, mas tem que ter correção. Deus corrige aqueles que Ele ama, amém? Aleluias. E o tópico 4, para os pais, diz, ame e respeite a sua esposa. Efésios 5, 25. Por que eu estou dizendo isso? O teu filho está olhando para você, a forma que você trata a tua esposa. Tua filha está olhando a forma que você trata a tua esposa. Vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Teu filho e tua filha olha e ele quer ver um exemplo na tua vida. A tua filha vai olhar, a minha filha olha para mim e pensa, eu quero num futuro
ter um marido igual o meu pai é para minha mãe. Ele trata bem ela, ele tem os momentos de confusão, mas eles tratam entre eles, porque eu não vejo. Então, pais, isso aí nos casais vocês têm aprendido, nós temos aprendido. Nós precisamos ter um bom diálogo entre o casal perto dos nossos filhos. Eles estão olhando para nós, e aquilo que nós deixarmos para eles é o que eles vão ser lá no futuro. Quantos jovens às vezes vêm até nós e falam: eu não quero casar não, porque se for para ter o casamento que eu tenho visto dentro da minha casa, os meus pais, eu não quero. Pai sabe, né? Tempo que era do mundão, atribuladão, né? Se eu posso, com todo respeito. Saía 7 horas da manhã, via 2, 3 dias depois. Se ele tivesse continuado, você acha que eu ia querer ter uma vida normal com uma esposa? Eu não ia querer ser igual a ele. Eu tinha ele como meu maior exemplo, mesmo sendo do mundo, gente. Eu queria ser igual ao meu pai. Eu queria sair com o carro e não ter hora para voltar, pastor. E às vezes me levava também. Aí eu ficava mais feliz, porque eu tomava Coca-Cola o dia inteiro. Você não tem ideia. E os outros bêbados também estavam marcando, eu lá pedia para eles também. Falou: paga uma Coca para mim? Salgadinho. Vocês não... Alguém acho que já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Não tem pessoa mais gente boa que um bêbado no bar. Os caras pagam tudo. Mas esse homem de Deus se converteu, trouxe exemplo para minha família, gente. E agora quem paga a coca é ele, né? Se converter, alguém tem que pagar essa coca aí. Amém. Então, gente, os nossos filhos estão olhando para nós. E eu olhava para o meu pai e pensava: eu vou ser igual a ele. E depois ele mudou o disco, veio para Jesus. E eu falei: vou continuar sendo igual a ele. Esses caras da plaquinha, uma benção, hein? E o quinto tópico que eu queria trazer para a vida de vocês, para a gente encerrar: ensine os seus filhos a amar a Deus. E um princípio bíblico lá, Deuteronômio 6:5. Deuteronômios 6:5. Aí, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amém? Teu filho está olhando também para a tua busca. Quando meu pai foi para a igreja, eu olhei para ele, ele se batizou, foi para o encontro com Deus. Encontro com Deus, dia 23, dia 24 e 25 do mês que vem. Filhos estão olhando para vocês, pais que ainda não foram. E estão pensando: se meu pai for, eu vou. Poxa, talvez ele já foi e você não foi. Vá para o encontro com Deus. O pastor falou: é um evento. Mas são 3 dias de Deus direto na tua veia aqui, ó, injetando vida. E vida que vem de Deus eu quero. Se eu tivesse que passar de novo, eu passo. Para ter mais de Deus eu vou ter. E esse versículo está dizendo para nós: vamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Para que os nossos filhos... A Bia chegou ontem para mim, eu sempre falo para ela: hora do louvor, eu quero você aqui na frente adorando a Deus. Eu sempre falo isso para ela. Às vezes ela vai lá para trás e eu fico brabo. Daí depois no culto eu chego em casa e falo: pai ficou triste com você. Ela fala: por quê? Porque você deveria estar lá no louvor, dançando, né? E você foi lá para trás, não sei o que você foi fazer lá. E ontem ela estava aqui na Rede Jovem prostrada. E isso, quem vem na Rede Jovem sabe que ela se prostra mesmo. E são várias crianças que estão aqui, volta e meia, a gente vê uma adoração tremenda na vida delas. Sabe por quê? Porque se nós não clamarmos, elas vão clamar. Se a gente não tem coragem, às vezes, de cantar, elas vão cantar. E sabe o que vai acontecer? Vai começar a levantar paralítico daqui, vai começar curas a acontecer. Porque elas estão crendo no que às vezes a gente não está crendo. Elas estão vendo o que nós não estamos vendo. Porque nós estamos muito preocupados com as nossas coisas. E estamos esquecendo que quando chega na casa de Deus é hora de entregar. E ontem ela falou assim: pai,
Você gostou de eu adorando a Deus ali na frente? Gente, isso para mim é maravilhoso, porque ela está preocupada com o que eu penso sobre a vida dela de adoração. E para mim, como ministro de louvor, ver a minha filha aqui prostrada, não vai dar muito tempo, ela vai estar aqui, me tirando daqui e ficando aqui. Porque aqui é o lugar dela. O teu filho, o lugar dele é aqui no altar. E quando eu digo altar, é na casa de Deus, é pregando a palavra, é levando o evangelho. Esse é o lugar do teu filho. Não é lá nas drogas, e se ele está lá, ele vai voltar. Mas sabe por que muitas vezes a gente perdeu filhos? Porque a gente não consegue executar esses 5 passos aqui. A gente não dá atenção, a gente não ora com eles quando eles vão dormir. Quando eles erram, a gente massacra eles às vezes. E quando eu digo massacra, não é só surra, mas às vezes são palavras, gente. Palavras marcam toda uma geração de uma criança. E eu, toda vez que eu lembro de algo que eu fiz de errado para a Bia, às vezes na hora da raiva, alguma coisa, eu peço perdão para ela mesmo depois de um tempo. Porque eu preciso tirar essa marca e deixar a de Cristo que cura. Eu preciso deixar uma marca boa na vida da minha filha. Eu quero que ela lembre de mim por aquilo que eu orei, por aquilo que eu coloquei sobre a vida dela, da palavra de Deus. E não que ela me tenha como um mau exemplo. E eu queria que você fechasse os teus olhos agora. E os meninos vão levantar um pouco essa canção. E eu queria fazer uma oração para a gente encerrar. Porque hoje nós temos 2 filhos aqui nessa casa. Estamos diante de 2 filhos aqui hoje. Feche os teus olhos. Tem um filho que já se tornou pai e precisa, diante dessa palavra, se consertar em alguma coisa. Começar a olhar para o seu filho de uma forma diferente. Mas tem um outro filho, que é o filho que está longe de casa. Que precisa, primeiramente, antes de cuidar do seu filho, cuidar dele como filho. E eu queria que você, sentado aí mesmo, olhasse para a tua vida agora, escutasse essa canção, e fizesse uma oração sincera ao Senhor e dizer: Deus, eu preciso voltar para os teus caminhos, Pai. Eu preciso ser de novo aquela pessoa que eu já fui. Eu não tenho dúvida que eu sou filho de Deus. Eu só preciso voltar a ser aquela pessoa que eu já fui. E receber a glória da segunda casa sobre a minha vida, Deus. O que nós queremos para os nossos filhos no futuro, amados? O que você quer que teu filho olhe para você e pense? O meu pai é homem de Deus, a minha mãe é mulher de Deus? Ou você quer que ela olhe para você e pense: puxa, meu pai nunca me deu atenção, ele achou que o celular era mais importante, e agora estou eu aqui, sozinho na rua? Isso aqui não é uma profecia. Isso aqui é um presente que pode ser mudado. Quando eu mudo o meu presente, o futuro vem de Deus, porque a Ele pertence. Olha para a tua vida agora e pensa: o que eu estou fazendo para salvar a minha família? Deus te ama. Jesus vai atrás de você aonde você for, só para dizer: o meu pai te adotou como filho. Éramos órfãos, e hoje somos adotados por Deus, por intermédio de Jesus Cristo.
E aonde eu for, eu vou levar essa palavra, que Jesus, Ele é Filho de Deus e também nós somos filhos de Deus por adoção. Aonde eu for, eu quero levar uma palavra, seja para alguém drogado, seja para alguém que nunca recebeu um abraço, e dizer para ela: Jesus nos ama e Deus é o teu Pai. E não me interessa o que você fez até aqui, interessa o que você vai fazer além daqui para frente. Porque tem uma geração olhando para você e pensando: eu quero ser igual aquele cara, mas ele precisa acordar. Tem pessoas que mesmo você errando, eles olham para você e se espelham em você. Porque eles sabem que tem algo de bom no teu coração. E não adianta você ficar orgulhoso achando que Deus não vai te buscar, Ele vai. Você só vai demorar mais para que Ele possa fazer o trabalho na tua vida. Deixa o Espírito Santo buscar você hoje. Deixa você ser levado para casa. Deus está falando hoje: eu quero te trazer para minha casa. O Espírito Santo está te dizendo hoje: deixa eu buscar a tua vida hoje. Você é filho, cara. Escravo come fora da casa. E da escravidão a gente já saiu. A gente saiu muito tempo atrás. Jesus nos libertou. Hoje todos os filhos sentam na mesa e comem do pão que Deus serve na mesa. Nós tomamos do corpo de Deus, nós temos recebido do sangue dele. Eu vou fazer uma oração e a gente vai encerrar. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus, levanta a tua mão aí a essa hora. Se tem alguém que quer voltar para a casa de Deus, levanta a tua mão, os líderes estão atentos a você. Pode levantar a tua mão aí, eu vou orar por você. Deus, em nome de Jesus, abençoa todas as vidas hoje aqui, Pai. Que possamos, Deus, abandonar um pouco o nosso celular para cuidar dos nossos filhos, Deus. Que possamos lembrar que a oração antes deles dormir é essencial, Deus. Que possamos lembrar que uma história bíblica faz toda a diferença sobre eles. Deus, nos ensina a amar com as nossas palavras e trazer correção na hora necessária. Que possamos ser autoridade, Deus. E se necessário, possamos até usar a vara da correção. Mas que isso traga uma geração de obediência, uma geração de honra sobre este lugar, Deus. E que as nossas crianças cresçam sabendo que há um Deus que ama, mas que também corrige. Que as pessoas que estão além de nós merecem respeito, Deus. E que possamos trazer para elas, Pai, todo o Espírito Santo, e que elas possam se entregar nessa casa de oração. E possam ser preparadas para esse mundo que a cada dia tem trazido coisas ruins para este lugar. Mas que nós possamos trazer uma geração que faça diferença, Deus. Espírito Santo de Deus, pega o coração de cada pai agora, Deus, e faz um renovo. E que nós possamos usar toda a nossa sabedoria, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você aplaudir, queria dar os parabéns para a Vanessa. Gente, quem esteve aqui sexta-feira, tem um trabalho extraordinário pelo Ministério Infantil dessa igreja. Traga o seu filho aqui, traga, apoie. Se você puder ofertar na vida do Ministério Infantil, oferte. Faça tudo que você puder fazer para esse ministério, porque eles estão cuidando da nossa geração futura. E gente, tinha uma não sei como, uma amarelinha, né, de coraçãozinho. Eu achei incrível. Ser criança é coisa de outro mundo. Cada criança que vinha, passava ali e brincava. E eu fiquei pensando, cada uma pulava de um jeito. Uma pulava só com uma perna, tinha uma outra que pulava com as duas pernas, tinha uma que pulava de costa, mas elas se divertiam e brincavam. E é assim que a gente tem que ser na presença de Deus. A Luana até me falou que tinha um bolo maravilhoso lá, coloridão, a irmã Nilceia fez um bolo maravilhoso. Mas disse que o bolo que elas mais pediam era o de chocolate. Que talvez não tinha tanto enfeite, não tinha... Sabe por quê? Porque a criança não está preocupada com o enfeite, ela não está preocupada com... Entende, irmã Nilceia, que eu estou falando? Elas estão preocupadas em ser feliz, cara. Elas só querem ser felizes, elas querem ser criança. E assim, tem que aprender com elas, nós temos que ser como crianças. Nós temos que chegar nessa casa aqui e se derramar na presença de Deus. Nós temos que pular a amarelinha, nós temos que dançar com Jesus, nós temos que ser nós. Seja você, irmão. Não queira ser ninguém fora. Ai, mas vão olhar.
interessa, irmão. Seja você na presença de Deus. Entregue a tua vida para Jesus. Amém? Dê o teu melhor aplauso a Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe.